Eu tinha 70 anos quando minha vida virou de ponta cabeça. A mulher que ficou do meu lado por quase 50 anos me botou para fora de casa. Assim, do nada. Apareceu com um rapaz novo, metade da idade dela, e falou que ia ficar com ele. Peguei minhas coisas, 3 sacos de roupa velha e uns documentos, e saí porta afora. O coração apertado, a cabeça rodando sem entender direito o que estava acontecendo comigo. Fiquei uns dias na casa do Zé Ferreira, um conhecido lá da feira onde eu vendia verdura. Mas não podia abusar da boa vontade do homem. Eu precisava de um canto meu, um lugar para chamar de meu. Foi quando vi um papel pregado num poste, ali perto da rodoviária. Um casebre abandonado, lá para os lados da rodovia velha, sendo vendido por R$ 15.000. Era tudo que eu tinha juntado durante anos, moeda por moeda, vendendo alface, tomate, batata na feira, dinheiro que guardava debaixo do colchão, escondido da mulher. Fui ver o lugar num sábado de manhã. Quando cheguei lá, quase desisti na hora. A casa estava caindo aos pedaços. O telhado furado, as paredes rachadas, mato crescendo até na porta. Mas era meu. R$ 15.000, tudo quitado. Assinei os papéis na segunda-feira mesmo e me mudei no dia seguinte. Não tinha mais nada a perder mesmo. O casebre ficava a uns 20 quilômetros da cidade, na beira da rodovia velha que cortava o interior de Minas. Passava pouquíssima gente por ali, só caminhão de vez em quando. A casa era pequena, 3 cômodos mal arrumados, uma sala, um quarto e uma cozinha apertada. O chão era de tábua velha, as janelas não fechavam direito e tinha goteira em todo canto quando chovia. Mas eu não me importava. Era meu. Isso já era mais do que eu tinha antes. Comecei a arrumar o lugar devagar. Peguei umas telhas velhas que achei jogadas num terreno baldio, consertei o telhado como dava. Capinei o mato, limpei a sujeira acumulada de anos. Tapava os buracos das paredes com barro e pedaço de madeira que encontrava por aí. Não tinha muito recurso, então ia fazendo o que podia, com o que tinha. Aos poucos, a casa foi ficando habitável. Passaram uns 15 dias desde que me mudei. Eu estava varrendo a sala, tirando o resto de poeira que tinha grudado no canto, quando percebi uma coisa estranha. O chão fazia um barulho oco num pedaço específico, ali perto da parede dos fundos. Bati com o pé de novo. O som era diferente do resto. Peguei uma faca velha que usava para tudo e comecei a cutucar as tábuas. 2 delas estavam soltas, meio podres nas pontas. Levantei as tábuas com cuidado e vi um buraco embaixo, escuro, fundo. O coração disparou no peito. Será que tinha alguma coisa escondida ali? Peguei a lanterna que ficava pendurada na parede e iluminei lá dentro. Tinha um saco de pano velho, cheio de mofo e poeira. Enfiei a mão com um pouco de medo e puxei o saco para fora. Era pesado, mais do que eu esperava. Sentei no chão com as mãos tremendo e abri o saco devagar. Quando vi o que tinha dentro, quase caí para trás. Maços e maços de dinheiro velho, notas amareladas pelo tempo. Algumas joias também, anel, colar, brinco, tudo meio sujo, mas dava para ver que era coisa boa. E uns papéis velhos, dobrados, com letra antiga escrita à mão. Fiquei ali, parado, olhando aquilo tudo, sem acreditar. Nunca tinha visto tanto dinheiro junto na vida. As notas eram antigas, de quando o país ainda usava outra moeda, antes do real. Cruzeiro, cruzado, essas coisas que a gente via nos livros. Mas as joias, aquilo ali com certeza valia uma fortuna. Peguei um anel. Limpei um pouco na camisa. Tinha uma pedra vermelha no meio, brilhando mesmo com toda a sujeira. Ouro legítimo, não tinha dúvida. Fiquei a tarde toda ali, sentado no chão, olhando para aquele tesouro, a cabeça fervilhando de pensamento. Será que aquele dinheiro era roubado? Será que alguém ia aparecer procurando? Pensei em esconder tudo de novo, enfiar o saco de volta no buraco, pregar as tábuas e fingir que não tinha visto nada. Mas, ao mesmo tempo, aquela grana podia mudar minha vida.
Podia comprar uma casa melhor, viver com um pouco mais de conforto nos anos que ainda me restavam. Dormi mal aquela noite. Ficava acordando, pensando, virando de um lado para o outro. No dia seguinte, resolvi procurar ajuda. Fui até a cidade de manhã cedo e procurei o Dr. Alfredo, um advogado que eu conhecia de vista, que sempre comprava verdura na minha barraca. Expliquei a situação toda para ele. O homem pegou os papéis que estavam no saco, ajeitou os óculos e começou a ler com atenção. Foi ficando cada vez mais sério. Depois de uns minutos, ele levantou a cabeça e me olhou com uma cara estranha. Os documentos eram de uma propriedade antiga, uma fazenda grande que ficava ali perto, nos anos 50. A fazenda Santa Rita, que tinha pertencido a uma família rica, os Tavares. Gente importante da região, donos de terra, de gado, de tudo. Mas a família tinha sumido de uma hora para outra, lá pelos anos 60. Ninguém nunca soube direito o que tinha acontecido. Uns diziam que tinham fugido por causa de dívidas enormes. Outros falavam que tinha sido coisa pior, gente que devia dinheiro para quem não deveria. O Dr. Alfredo explicou que, pela lei, se ninguém aparecesse para reclamar aquele dinheiro e aquelas joias num prazo determinado, eu podia ficar com tudo. Mas primeiro, eu precisava declarar o achado na delegacia e esperar. Fiz tudo direitinho como ele mandou. Fui na delegacia, contei a história toda para o delegado, mostrei as joias, o dinheiro, os papéis. Eles registraram tudo, fizeram um boletim, me deram um protocolo. A notícia se espalhou que nem rastilho de pólvora. Em 2 dias, a cidade inteira estava falando do velho que tinha achado um tesouro escondido no casebre. Gente que eu nunca tinha visto na vida começou a me cumprimentar na rua, perguntando se era verdade, quanto dinheiro era, se eu ia ficar rico. Outros me olhavam com inveja, com raiva até. Comecei a ficar preocupado. Uns vizinhos que moravam mais para frente na estrada começaram a aparecer na minha porta. Falavam que eram parentes distantes dos Tavares que tinham direito a uma parte daquele dinheiro. Um senhor, o Antônio, chegou na minha casa num domingo de manhã, batendo na porta com força, dizendo que a avó dele era prima da dona da fazenda. Queria metade de tudo. Expliquei que não era comigo, que tinha que falar com a justiça, mas ele não quis nem saber. Saiu dali ameaçando, falando que ia me processar, que ia tomar o que era dele por direito. Passei uns dias tenso, com medo. À noite, qualquer barulho me assustava. Ficava imaginando gente invadindo a casa, me roubando, me machucando. Comecei a dormir com uma enxada do lado da cama, por via das dúvidas. A solidão pesava. Não tinha ninguém para conversar, ninguém para dividir aquela aflição toda. Arrependia de ter declarado o achado. Devia ter ficado quieto, escondido tudo de novo. Foi numa tarde de quarta-feira que ela apareceu. Eu estava no quintal, tentando plantar umas mudas de tomate que tinha comprado na feira, quando ouvi uma voz chamando do portão. Era uma mulher, uns 60 anos, baixinha, com o cabelo grisalho preso num coque. Vestia uma roupa simples, uma saia comprida e uma blusa desbotada. Tinha um jeito firme, direto, sem rodeio. Apresentou-se como Marlene. Dona das terras ao lado, uma pequena propriedade onde ela morava sozinha, criava umas galinhas, plantava uns legumes. Viúva. O marido tinha partido uns 10 anos atrás num acidente de caminhão na estrada. Ela tinha ouvido falar da minha história, da confusão toda com o dinheiro, e veio oferecer ajuda. Disse que conhecia gente na cidade que podia dar uma força para eu lidar com aquela situação. Fiquei desconfiado no começo, mas aceitei. Precisava de alguém do meu lado. Marlene começou a frequentar minha casa. Trazia comida, bolo de fubá, pão de queijo, coisas que ela fazia. A gente conversava na varanda no fim da tarde, quando o sol ia se pondo atrás do morro. Ela contava da vida dela, de como tinha sido difícil criar os 3 filhos sozinha depois que o marido se foi. Trabalhou na roça a vida inteira, vendendo o que plantava, fazendo bico de faxina na cidade quando a situação apertava.
Os filhos cresceram, foram embora para a cidade grande, São Paulo, Belo Horizonte, e ela ficou ali, firme, tocando a vida. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Comecei a me apegar àquela rotina. Acordava cedo, cuidava da casa, mexia na horta e esperava a Marlene aparecer no fim da tarde. A gente sentava ali, tomava um café, conversava sobre tudo. Ela era esperta, sabia das coisas, me dava conselhos sobre como lidar com os vizinhos chatos, com a justiça, com toda aquela confusão. E aos poucos fui percebendo que estava sentindo uma coisa diferente. Um friozinho na barriga quando via ela chegando. Vontade de conversar, de ouvir a voz dela, de dividir os dias. Passaram uns 2 meses. A justiça ainda não tinha dado resposta sobre o dinheiro. Eu ia na cidade toda semana, conversava com o Dr. Alfredo, mas ele dizia que essas coisas demoravam. Tinha que esperar, ter paciência. Enquanto isso, a vida ia seguindo. Marlene continuava aparecendo e a gente foi ficando cada vez mais próximo. Uma noite, ela ficou até mais tarde. Tinha feito um frango com quiabo, levou para eu comer. A gente jantou junto na cozinha pequena, conversando, rindo de bobagem. Quando ela foi embora, já era quase meia-noite. Fiquei na varanda olhando ela se afastar pela estrada de terra, iluminada pela luz da lua. E ali, naquele momento, percebi que estava me apaixonando de novo. Com 70 anos nas costas, depois de ter sido jogado fora pela mulher que jurava que amava, eu estava me apaixonando por uma viúva de 60 anos que apareceu do nada na minha vida. Uns dias depois, aconteceu uma coisa que mexeu comigo. Cheguei em casa à tarde, vindo da cidade, e vi que a porta estava arrombada. O coração disparou. Entrei devagar, olhando tudo. A casa tinha sido revirada, gavetas abertas, colchão jogado no chão, armário escancarado. Alguém tinha entrado ali procurando alguma coisa, com certeza, procurando o dinheiro e as joias. Só que eu não era bobo. Tinha escondido tudo num lugar que ninguém ia achar, enterrado no quintal, debaixo de um pé de goiaba. Fiquei abalado. Sentei na cama, com a cabeça nas mãos, tentando controlar o tremor. Alguém tinha invadido minha casa. Alguém queria me roubar. A sensação de insegurança voltou com tudo. Não conseguia mais dormir direito. Qualquer barulho me acordava. Fui na delegacia fazer outro boletim, mas o delegado só deu de ombros. Disse que não tinha como saber quem tinha sido, que eu devia tomar mais cuidado, trancar tudo bem trancado. Marlene ficou furiosa quando soube. Disse que ia descobrir quem tinha feito aquilo. Começou a perguntar para os vizinhos, para os conhecidos dela, se alguém tinha visto movimentação estranha perto da minha casa. Ninguém sabia de nada, ou pelo menos ninguém quis falar. Mas ela não desistiu. Ficou ali do meu lado, me dando força, dizendo que ia passar, que a gente ia descobrir a verdade. Foi nessa época que comecei a perceber que Marlene também tinha mudado comigo. Ela ficava mais tempo na minha casa, ajudava a arrumar as coisas, cozinhava, limpava, trazia roupa lavada, passada. Parecia que tinha se mudado sem eu perceber. E eu gostava. Gostava de acordar e saber que ela ia aparecer. Gostava de tomar café junto, de conversar sobre as coisas pequenas da vida. Gostava de não estar mais sozinho. Numa tarde de sábado, a gente estava sentado na varanda, vendo o movimento na estrada. Passava um carro ou outro, uma bicicleta. O silêncio era gostoso, confortável. Foi quando ela pegou na minha mão. Assim, de repente, sem avisar. Olhei para ela, surpreso. Marlene estava com os olhos marejados. Disse que tinha se apegado demais a mim, que não conseguia mais passar um dia sem vir ali, sem saber se eu estava bem. Que tinha medo de perder aquilo que a gente tinha construído. Segurei a mão dela com força. Senti os olhos enchendo de lágrima. Confessei que sentia o mesmo. Que ela tinha aparecido na minha vida quando eu mais precisava,
quando eu achava que tudo tinha acabado, que ela tinha me dado uma razão para continuar, para acordar todo dia, para arrumar aquela casa velha, para plantar, para viver. A gente ficou ali, de mãos dadas, em silêncio, ouvindo o barulho do vento nas árvores. A vida continuou. Uns 3 meses depois, a justiça finalmente deu o parecer. Ninguém tinha aparecido para reclamar o dinheiro e as joias. Não tinha herdeiro, não tinha documento que provasse que alguém tinha direito àquilo. Eu podia ficar com tudo. O doutor Alfredo me ligou, deu a notícia. Fui na cidade, assinei os papéis, peguei uma autorização para vender as joias, trocar o dinheiro velho. Vendi as joias numa joalheria em Belo Horizonte. Deu quase R$ 200.000. O dinheiro velho troquei no banco, mas não valia quase nada, uns R$ 3.000 no total. Ainda assim, era uma fortuna para mim. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Voltei para casa com o coração acelerado, pensando no que ia fazer com aquela grana toda. Mas quando cheguei, quando sentei na varanda e olhei para o casebre, para as galinhas ciscando no quintal, para Marlene que estava na cozinha preparando o almoço, percebi uma coisa. O dinheiro era importante, claro. Ia me dar conforto, segurança. Mas não era o mais importante. A verdadeira riqueza que eu tinha encontrado naquele lugar não estava escondida debaixo das tábuas do chão. Estava ali, bem na minha frente, na figura daquela mulher que tinha aparecido do nada e mudado tudo. Reformei a casa direitinho. Contratei um pedreiro, um carpinteiro, deixei tudo arrumado. Telhado novo, parede pintada, chão de cimento liso. Comprei móvel bom, geladeira, fogão. Construí um galinheiro nos fundos, plantei uma horta grande com tudo que dava para plantar. Comprei umas cabras, uns porcos. O lugar foi ficando bonito, organizado, acolhedor. Marlene se mudou para minha casa uns meses depois. Nada de casamento no papel, nada de festa. A gente só juntou as coisas dela com as minhas e começou a viver junto. Dividindo as contas, as tarefas, os dias. Ela cuidava da casa, cozinhava e eu mexia na roça, cuidava dos bichos. A gente tinha uma rotina boa, tranquila. Acordava cedo, tomava café junto, trabalhava, almoçava, descansava um pouco à tarde e voltava para o serviço. À noite, sentava na varanda, conversava, via as estrelas, os filhos dela vinham visitar de vez em quando. 2 deles, pelo menos. O mais novo, o Júnior, tinha sumido faz uns anos. Ninguém sabia direito onde ele estava. Marlene sofria com isso, mas tentava não demonstrar. Falava que o menino era cabeça dura, que tinha se metido com gente errada na cidade, que um dia ia voltar. Eu tentava confortar ela, dizia que tinha que ter fé, que ia dar tudo certo. Passaram uns 6 meses desde que a gente tinha se juntado. A vida estava boa, tranquila. Eu tinha esquecido da confusão toda com o dinheiro, com os vizinhos invejosos, com a invasão na casa. Estava vivendo, simplesmente, aproveitando cada dia como se fosse o último. Porque eu sabia que, na minha idade, cada dia era um presente. Foi numa manhã de domingo que tudo mudou de novo. Eu estava no quintal, dando milho para os porcos, quando ouvi a Marlene gritar lá de dentro da casa. Larguei tudo e corri. Quando entrei na sala, vi ela parada na porta, branca que nem papel, olhando para frente. Segui o olhar dela e vi um rapaz magro, sujo, com a roupa rasgada, parado ali no meio da sala. Levei uns segundos para reconhecer. Era o Júnior, o filho mais novo da Marlene. Aquele que tinha sumido faz anos. O rapaz estava numa situação lastimável, magro demais, os ossos quase furando a pele, o rosto chupado, olheiras fundas, a roupa suja, rasgada em vários lugares, o tênis furado. Cheirava mal, um cheiro de quem não tomava banho faz dias. Marlene ficou parada ali, sem saber o que fazer. Eu vi as lágrimas descendo no rosto dela. Júnior abaixou a cabeça. Falou baixinho, com a voz tremendo, que tinha voltado porque não tinha mais para onde ir, que tinha se metido em confusão na cidade, devia dinheiro para gente perigosa que estava fugindo. Não entrou em detalhes, mas dava para ver que a coisa era séria.
Marlene foi até ele, abraçou o filho com força, chorando. O rapaz também chorou, se agarrando nela como uma criança perdida. Fiquei ali, sem saber bem o que fazer. Aquele não era meu filho, era filho dela. Mas a gente estava junto, vivia junto. Então, de certo modo, era problema meu também. Esperei eles se acalmarem um pouco. Marlene sentou o Júnior na mesa da cozinha, fez um prato de comida. O rapaz comeu que nem um louco, enfiando a comida na boca com as mãos tremendo. Fazia tempo que não comia direito, era fácil ver. Depois que ele terminou de comer, a gente conversou. Júnior contou que tinha se envolvido com gente errada em Belo Horizonte. Começou fazendo uns bicos, carregando coisa de um lado para o outro, sem saber direito o que era. Quando percebeu, já estava no meio de uma confusão grande. Devia dinheiro, muito dinheiro, para gente que não perdoava a dívida. Tentou fugir, se esconder, mas eles descobriram onde ele estava. Teve que sair correndo, pegar a estrada, voltar para o interior. Não tinha mais lugar nenhum, só a casa da mãe. Marlene estava arrasada. Olhava para o filho com uma mistura de amor e decepção. Perguntou quanto ele devia. Júnior demorou para responder com vergonha. Disse que era muito, uns 20 mil reais. Meu coração apertou. 20 mil reais. Era uma fortuna. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha dinheiro agora. Tinha vendido as joias, tinha guardado uma boa quantia. Podia ajudar. Mas será que era a coisa certa a fazer? Marlene me olhou com aqueles olhos cheios de súplica. Não disse nada, mas eu sabia o que ela estava pedindo. Respirei fundo. Falei que o rapaz podia ficar, mas com uma condição. Tinha que trabalhar, ajudar na roça, se endireitar de verdade. Nada de ficar parado, nada de voltar para os mesmos erros. E a dívida, a gente ia ver o que podia fazer, mas devagar, sem pressa. Júnior aceitou na hora, agradeceu, disse que ia mudar, que ia se esforçar. Dei um quarto para ele, o quartinho pequeno que ficava nos fundos da casa. Marlene arrumou tudo, pôs roupa de cama limpa, limpou o lugar. O rapaz tomou um banho demorado. A gente queimou as roupas velhas dele, dei umas roupas minhas que ainda serviam. Quando ele saiu do banho, já estava com outra cara, ainda magro, ainda fraco, mas pelo menos limpo. Os primeiros dias foram estranhos. Júnior dormia muito, o corpo dele estava acabado. Quando acordava, comia e voltava a dormir. Marlene cuidava dele com um carinho de mãe que eu nunca tinha visto. Levava comida no quarto, trocava a roupa de cama, ficava sentada ali do lado vendo ele dormir. Eu não me meti. Deixei ela fazer o que achava certo. Depois de uma semana, o rapaz começou a melhorar. Levantava mais cedo, vinha para a cozinha tomar café com a gente. Conversava um pouco, mas era calado, meio fechado. Eu entendia. Devia estar com vergonha do que tinha feito, do jeito que tinha voltado. Comecei a levar ele para o quintal, mostrei o que precisava fazer. Dar comida para os bichos, limpar o chiqueiro, cuidar da horta. Ele topou, começou a trabalhar. No começo, Júnior era fraco demais. Cansava rápido, suava frio, tinha que parar toda hora. Mas foi pegando jeito. O corpo dele foi se acostumando com o trabalho. Em 2 semanas, já estava mais forte, aguentava mais, comia bem, dormia bem, trabalhava. A Marlene estava feliz, vendo o filho se recuperando. E eu também fiquei satisfeito. O rapaz estava se esforçando de verdade. Passaram uns 2 meses. Júnior já estava integrado na rotina da casa. Acordava cedo, ajudava no serviço, conversava mais. A gente até se dava bem, eu e ele. Ensinei o rapaz a plantar, a cuidar das galinhas, a consertar cerca. Ele aprendia rápido, tinha jeito para coisa. E eu, que nunca tinha tido filho, comecei a sentir um carinho diferente por aquele menino. Era quase como se fosse meu filho também. Mas a paz não durou muito. Numa tarde de quinta-feira, eu estava na cidade comprando umas coisas quando vi 2 homens estranhos na praça. Não eram daqui, dava para ver. Vestidos de um jeito diferente, com cara de cidade grande. Estavam perguntando para todo mundo sobre um rapaz, mostrando uma foto no celular. Fiquei desconfiado, me escondi atrás de uma barraca e fiquei observando.
Perguntaram para o seu Mané, o dono do bar. Ele olhou a foto, balançou a cabeça, disse que não conhecia. Eles insistiram, disseram que era importante, que tinham que encontrar o rapaz. Ofereceram dinheiro. O Mané continuou dizendo que não sabia de nada. Os homens foram embora, subiram num carro preto e saíram da cidade. Voltei para casa apressado. Contei tudo para Marlene e para o Júnior. O rapaz ficou branco. Disse que eram eles, os caras que ele devia dinheiro. Tinham descoberto que ele tinha voltado para o interior. Marlene entrou em pânico. Começou a chorar, dizendo que não podia perder o filho de novo. Eu tentei acalmar ela, mas também estava preocupado. Se aqueles homens descobrissem onde a gente morava, ia dar confusão. Júnior quis fugir de novo. Disse que ia embora, que não queria trazer problema para a gente, mas Marlene não deixou. Agarrou o filho, falou que dessa vez não, que a gente ia resolver aquilo de outro jeito. Olhou para mim com aquele olhar de quem pede socorro. Respirei fundo. Falei que a gente ia pagar a dívida. 20 mil reais. Eu tinha o dinheiro, tinha vendido as joias, tinha guardado. Podia usar uma parte para resolver aquilo. Marlene não queria aceitar. Disse que era dinheiro meu, que eu tinha achado, que ela não tinha direito de pedir aquilo. Mas eu insisti. Falei que a gente era uma família agora, que o problema dela era meu também, que não ia deixar aqueles homens machucarem o Júnior, que a gente ia resolver aquilo e seguir em frente. No dia seguinte, fui no banco e saquei os 20 mil reais. Era uma grana alta, doía um pouco deixar aquilo ir embora, mas não tinha outro jeito. Júnior entrou em contato com os caras, marcou um encontro na cidade, num lugar público, na praça. Eu fui junto, escondido, de longe, só para garantir que nada de ruim ia acontecer. Os homens apareceram no horário marcado. 2 sujeitos grandes com cara fechada. Júnior entregou o dinheiro, eles contaram, conferiram, depois deram um papel para o rapaz assinar, uma quitação da dívida. Rasgaram a foto dele, jogaram no chão e foram embora. Simples assim. Júnior ficou ali, parado, tremendo. Quando eles sumiram de vista, ele sentou no banco da praça e começou a chorar. Voltamos para casa em silêncio. Marlene estava esperando na porta, ansiosa. Quando viu a gente chegando, correu para o filho, abraçou ele com força. Júnior chorou nos braços da mãe, pedindo desculpa, dizendo que não merecia aquilo tudo. Marlene só dizia que estava tudo bem, que o importante era que ele estava vivo, estava ali, estava seguro. Naquela noite a gente sentou os 3 na varanda. Conversei com Júnior de verdade, sem rodeio. Falei que eu tinha dado aquele dinheiro porque queria ajudar, porque ele era filho da mulher que eu amava. Mas que agora era hora de ele realmente mudar de vida, que não tinha mais volta. Que se ele quisesse ficar ali, ia ter que trabalhar, se esforçar, construir alguma coisa. O rapaz prometeu. Olhou nos meus olhos e prometeu que ia ser diferente. Os meses foram passando. Júnior virou outro homem. Trabalhava duro na roça, ajudava em tudo, não reclamava de nada. De manhã cedo já estava de pé, dando ração para os bichos, mexendo na horta. À tarde, ia comigo para a cidade vender as verduras na feira. A gente ia junto no caminhãozinho velho que eu tinha comprado, levando alface, tomate, quiabo, tudo fresquinho. O rapaz aprendeu a vender, a conversar com os clientes, a cobrar o preço justo. A Marlene estava radiante. Ver o filho trabalhando, saudável, longe dos problemas, era tudo que ela queria. A casa ficou mais viva, mais barulhenta. Júnior tinha um jeito alegre quando estava bem, contava piada, fazia a gente rir. Às vezes, à noite, pegava o violão velho que eu tinha guardado no armário e tocava umas músicas. Marlene cantava junto, desafinada, mas feliz. E eu ficava ali, olhando aquilo tudo, pensando em como a vida tinha mudado. Mas sempre tem uma pedra no caminho. Foi numa manhã de sábado que a primeira rachadura apareceu. Chegou uma mulher na porta de casa, nova, bonita, com uma criança no colo. Uma menininha de uns 4 anos, com o cabelo encaracolado, os olhos grandes. A mulher perguntou pelo Júnior.
Marlene chamou o rapaz, desconfiada. Quando ele viu quem era, ficou branco. A mulher se chamava Camila e a menina era filha do Júnior. Ele tinha deixado as duas em Belo Horizonte quando fugiu. Camila tinha conseguido descobrir onde ele estava. Pegou um ônibus e veio atrás. Queria conversar, queria saber se ele ia assumir a filha ou se ia continuar fugindo da responsabilidade. Júnior ficou sem chão. Nunca tinha contado pra gente sobre a menina. Marlene ficou chocada. Descobrir que era avó, de repente assim, daquele jeito, foi um baque. Mas ao mesmo tempo, quando olhou para a menininha, o coração dela amoleceu. Convidou a Camila para entrar, ofereceu café, comida. A mulher estava cansada, tinha viajado a noite inteira de ônibus. Sentou na mesa da cozinha, com a menina no colo, e contou a história dela. Camila tinha conhecido o Júnior faz uns 5 anos. Os dois ficaram juntos, ela engravidou, e ele prometeu que ia cuidar dela e da criança. No começo até cumpriu, trabalhava, levava dinheiro para casa, ajudava com a bebê, mas depois começou a se meter em confusão, a sumir, a voltar tarde, a trazer gente estranha em casa. Até que um dia simplesmente sumiu. Deixou ela sozinha com a filha pequena, sem dinheiro, sem nada. Camila trabalhou como pôde, fazia faxina, lavava roupa para fora, qualquer coisa para sustentar a filha. Mas a situação estava difícil. Soube por um conhecido que o Júnior tinha voltado para o interior, que estava morando com a mãe. Juntou o pouco de dinheiro que tinha, comprou a passagem de ônibus e veio atrás. Não queria dinheiro, não queria nada. Só queria que ele assumisse a filha, que conhecesse a menina, que fizesse o certo. Júnior estava destruído. Sentou na cadeira, com a cabeça nas mãos, sem olhar para ninguém. Marlene pegou a menininha no colo, fez carinho nela, perguntou o nome. A criança se chamava Sofia. Era quietinha, assustada, mas tinha uns olhos doces que partiam o coração. Marlene olhou para o filho com uma mistura de raiva e tristeza. Perguntou como ele tinha conseguido abandonar aquela criança, como tinha conseguido sumir assim. Júnior não tinha resposta, só disse que tinha se perdido, que tinha feito tudo errado, que não sabia mais como consertar. Camila olhou para ele com desprezo. Falou que não tinha vindo ali para ouvir desculpa, que tinha vindo para saber se ele ia ser pai ou não, que se ele não quisesse, tudo bem, ela ia embora e nunca mais ia voltar. Mas que a Sofia merecia saber quem era o pai dela. Fiquei quieto o tempo todo, só observando. Aquilo não era comigo, era problema deles. Mas quando vi a Marlene chorando, com a menininha no colo, quando vi o Júnior arrasado, decidi falar. Disse que a menina tinha que ficar. Que não podia deixar a Camila voltar para Belo Horizonte sozinha, numa situação difícil, com a criança, que a gente tinha espaço, tinha comida e podia ajudar. Marlene olhou para mim com gratidão. Camila ficou surpresa. Júnior levantou a cabeça, ainda sem acreditar. Falei que não era perfeito, que a gente não tinha muito, mas que aquela casa estava de portas abertas para quem quisesse recomeçar. E que a Sofia merecia ter uma família, um lugar seguro, pessoas que cuidassem dela. Camila aceitou. Ficou ali, naquele dia e nos dias seguintes também. A gente arrumou um canto para ela e para Sofia dormirem, no quartinho dos fundos que o Júnior usava. Ele se mudou para a sala, dormindo num colchão no chão. Não reclamou. Sabia que tinha feito errado, que tinha que consertar. As semanas foram passando. Camila se adaptou rápido, ajudava a Marlene na cozinha, cuidava da casa, lavava roupa. Era trabalhadora, esforçada. A Sofia também foi se soltando. No começo era quietinha, assustada, não saía do lado da mãe. Mas depois começou a brincar no quintal, a correr atrás das galinhas, a rir. A voz daquela criança encheu a casa de vida. Júnior tentava se aproximar da filha, levava ela para ver os porcos, mostrava a horta, ensinava o nome dos bichos.
Sofia ficava desconfiada no começo, mas aos poucos foi aceitando. Chamava ele de pai, meio sem jeito, mas chamava. E o rapaz se derretia. Dava para ver no olho dele que estava se apaixonando pela própria filha. Mas nem tudo eram flores. Camila e Júnior brigavam muito. Ela não tinha esquecido o abandono, a traição, o sofrimento. Jogava aquilo na cara dele toda hora. Júnior aguentava, calado, porque sabia que merecia. Mas teve um dia que ele explodiu. Gritou que estava tentando mudar, que estava se esforçando, que não podia ficar pagando pelo passado para sempre. A briga foi feia. Camila chorou. Gritou que ele não tinha direito de reclamar de nada, que ele tinha sumido, deixado ela na mão. Júnior gritou de volta, disse que estava arrependido, que queria consertar, mas que ela não deixava. Marlene teve que entrar no meio, separar os dois, acalmar todo mundo. Eu fiquei na varanda ouvindo tudo com o coração apertado. Depois daquela briga, as coisas ficaram tensas na casa. Camila mal falava com Júnior. Ele ficava de cara fechada, trabalhando sem parar, se matando de trabalhar para não ter que pensar. Sofia sentia a tensão, ficou mais quieta de novo, grudada na mãe. A Marlene estava no meio, tentando fazer todo mundo se entender, mas não estava sendo fácil. Foi numa noite, depois de um dia exaustivo, que eu sentei com a Camila na varanda. Todo mundo tinha ido dormir, só ela e eu ainda estávamos acordados. Perguntei se ela ainda amava o Júnior. Ela demorou para responder. Disse que não sabia, que tinha amado muito, mas que ele tinha machucado demais, que tinha medo de se entregar de novo e ele sumir outra vez. Falei para ela que eu entendia o medo, que eu também tinha sido abandonado, jogado fora, que sabia como doía, mas que as pessoas podiam mudar se quisessem de verdade, que o Júnior estava tentando, estava se esforçando e que merecia uma chance. Não uma chance fácil, mas uma chance. Camila ficou quieta, pensando. Depois, agradeceu. Disse que ia pensar no que eu tinha falado. Levantou e foi dormir. Fiquei ali, sozinho, olhando as estrelas, pensando em como a vida era complicada. Tinha achado um tesouro embaixo do chão, tinha ganhado dinheiro, tinha reformado a casa. Mas nada disso importava tanto quanto aquelas pessoas que agora moravam comigo. Aquela família esquisita, cheia de problema, mas que era minha. Os dias foram passando devagar. A tensão na casa continuava, mas todo mundo tentava levar a vida. Camila e Júnior mal se falavam, só o necessário. Ela cuidava da Sofia, trabalhava na casa, ajudava a Marlene. Ele acordava cedo, ia para a roça, voltava tarde, cansado, sujo de terra. À noite, sentava na varanda, fumava um cigarro, ficava quieto, olhando para o nada. A Sofia era quem mais sofria com aquilo tudo. A menina percebia que os pais não se davam bem, que tinha algo errado. Ficava mais quieta, mais grudada na mãe, com medo de fazer barulho, de incomodar. Marlene tentava animar a criança, levava ela para brincar no quintal, fazia bolo, contava história. Eu também tentava ajudar. Levava a Sofia para ver os bichos, ensinava ela a jogar milho para os porcos, a pegar ovo no galinheiro. A menininha ria quando a galinha cacarejava, e aquele riso era a coisa mais bonita que eu ouvia. Passaram uns 3 meses assim. A situação não melhorava, mas também não piorava. Era um equilíbrio frágil, todo mundo pisando em ovos, com medo de explodir tudo de novo. Até que aconteceu uma coisa que mudou o rumo das coisas. Era uma tarde de domingo. A gente estava tudo em casa, descansando. Júnior tinha ido na cidade comprar umas coisas. Camila estava na cozinha, lavando louça. Sofia brincava no quintal, correndo atrás de uma borboleta. Marlene e eu estávamos na varanda, tomando café, conversando sobre nada. Foi quando ouvimos um grito. Corri para o quintal. A Sofia tinha caído, machucado o joelho numa pedra. Sangrava bastante, a menina chorava desesperada. Camila veio correndo, pegou a filha no colo, tentou acalmar. Marlene foi buscar pano limpo, água. Eu fiquei ali, sem saber bem o que fazer.
A Sofia gritava, chamava pelo pai, pelo Júnior, queria o pai. Camila tentou limpar o ferimento, mas a menina não parava de chorar. Chamava o pai, gritava que queria o pai. Aquilo partiu meu coração. A criança queria o Júnior, mesmo com tudo que tinha acontecido, mesmo com a distância que ele tinha colocado entre eles. Camila também ficou abalada. Via as lágrimas descendo no rosto dela enquanto tentava cuidar da filha. Júnior chegou meia hora depois. Quando viu a cena, a Sofia chorando, o joelho enfaixado, ficou desesperado. Correu até a menina, pegou ela no colo, perguntou o que tinha acontecido. Sofia se agarrou nele, chorando, dizendo que tinha caído, que estava doendo muito. Júnior abraçou a filha com força, pedindo desculpa, dizendo que estava ali agora, que não ia deixar ela sozinha. Camila ficou parada, olhando. Júnior olhou para ela, com os olhos cheios de lágrima, e pediu desculpa. Disse que tinha sido um idiota, que tinha abandonado as duas, que não merecia nem ser chamado de pai, mas que queria mudar, que queria estar presente, que amava a Sofia mais do que tudo, e que ainda amava a Camila também, mesmo sabendo que não merecia. Camila não respondeu. Só deu as costas e entrou na casa. Júnior ficou ali, segurando a Sofia, chorando baixinho. A menina dormiu no colo dele, cansada de tanto chorar. Ele ficou ali, parado, com a filha nos braços, sem saber o que fazer. Marlene foi conversar com a Camila. Ficaram trancadas no quarto por mais de 1 hora. Eu fiquei na varanda, esperando, ansioso. Quando saíram, a Camila estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Marlene veio até mim. Segredou que tinha conversado, que tinha falado tudo que achava que precisava ser dito, que agora era com eles dois. Naquela noite, depois que todo mundo tinha ido dormir, Camila e Júnior conversaram. Ficaram na cozinha, até tarde. Eu ouvia as vozes baixas, mas não conseguia entender o que diziam. De vez em quando, ouvia soluço, choro. Outras vezes, silêncio. Fiquei acordado, preocupado, até que dormi sem querer. No dia seguinte, quando acordei, os dois estavam sentados na mesa da cozinha tomando café. Tinham uma cara cansada, mas diferente. Camila olhou para mim e deu um meio sorriso. Júnior também. Marlene entrou na cozinha, viu a cena e suspirou aliviada. Alguma coisa tinha mudado. Nos dias seguintes, percebi que Camila e Júnior estavam tentando de novo. Conversavam mais, riam de vez em quando, cuidavam da Sofia juntos. Não era perfeito, ainda tinha mágoa, ainda tinha ferida aberta. Mas estavam tentando, e isso já era muito. A vida foi voltando ao normal. A casa ficou mais leve, mais alegre. Sofia voltou a brincar solta, a rir alto, a correr pelo quintal. Júnior passava mais tempo com a filha, ensinava ela a plantar, a cuidar dos bichos. Camila ajudava na roça também, trabalhava junto com a gente. E aos poucos, aquela família esquisita foi se tornando uma família de verdade. Passaram uns 4 meses. Eu estava feliz, vivendo aquilo tudo, vendo aquelas pessoas se consertando. Mas a vida sempre tem um jeito de lembrar a gente que nada é perfeito. Foi numa manhã de terça-feira que o problema voltou. Chegou uma carta na caixa de correio, do banco, dizendo que minha conta estava quase zerada. Fiquei confuso. Tinha guardado uma boa quantia depois de vender as joias. Mesmo tendo pago a dívida do Júnior, ainda sobrava bastante. Mas, segundo a carta, só tinha uns 3.000 reais na conta. Peguei os extratos velhos, comecei a conferir e vi que tinha uns saques que eu não tinha feito. Vários saques ao longo dos últimos meses, sempre de 2.000, 3.000 reais. No total, faltava quase 50.000 reais. O coração disparou. Alguém tinha roubado meu dinheiro. Mas quem? Fui até o banco na mesma hora, falei com o gerente. Ele mostrou os comprovantes dos saques, todos feitos com o meu cartão, com minha senha. Mas eu não tinha feito aquilo. Nunca tinha sacado aquele dinheiro. Voltei para casa arrasado. Contei para Marlene. Ela ficou chocada, sem acreditar.
Perguntou se eu tinha certeza, se não era engano do banco. Falei que não, que tinha visto os comprovantes, que alguém tinha usado meu cartão. Marlene ficou pálida. Perguntou onde eu guardava o cartão. Falei que ficava na gaveta da cômoda, no quarto. Foi aí que a ficha caiu. A gaveta ficava aberta. Qualquer pessoa na casa podia ter pego o cartão. E a senha? Eu era velho. Esquecido, tinha anotado a senha num papel, guardado junto com o cartão. Burrice minha, eu sei. Mas nunca imaginei que alguém ia mexer nas minhas coisas. Marlene ficou quieta. Eu também. A gente sabia o que aquilo significava. Alguém na casa tinha roubado a gente. Só podia ser Júnior ou Camila. Não tinha outra opção. Marlene começou a chorar, balançando a cabeça, dizendo que não podia ser, que o filho dela não faria aquilo de novo. Chamei os dois para conversar. Camila veio com a Sofia no colo, sem entender o que estava acontecendo. Júnior veio da roça, sujo de terra, com cara de cansado. Sentei os dois na sala e perguntei direto quem tinha pegado meu cartão e sacado o dinheiro. Camila arregalou os olhos, disse que não tinha sido ela, que nunca mexeria nas coisas dos outros. Júnior também negou, mas eu vi que ele estava nervoso. Insisti. Disse que não ia chamar a polícia, não ia fazer escândalo, só queria saber a verdade. Que se devolvesse o dinheiro, a gente esquecia aquilo. Júnior baixou a cabeça. Camila olhou para ele desconfiada. Marlene também. O rapaz ficou em silêncio por uns minutos, que pareceram horas. Depois, confessou. Tinha sido ele. Tinha pegado o cartão, sacado o dinheiro aos poucos. Durante meses, Marlene soltou um grito de dor. Camila levantou, furiosa, gritando que não acreditava, que ele tinha feito aquilo de novo, que tinha roubado as pessoas que tinham ajudado ele. Sofia começou a chorar, assustada. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que sentir. Raiva, tristeza, decepção, tudo junto. Júnior chorou. Disse que tinha usado o dinheiro para pagar outra dívida que ele ainda tinha, que não tinha contado para ninguém. Que tinha medo que os caras voltassem, que fizessem mal para Sofia, para Camila, que por isso tinha pegado o dinheiro para proteger a família. Camila gritou que aquilo era mentira, que ele era um ladrão, um vagabundo que nunca ia mudar. Marlene tentou acalmar todo mundo, mas também estava arrasada. Olhava para o filho com uma decepção que doía de ver. Júnior implorou perdão, disse que ia devolver o dinheiro, que ia trabalhar, que ia pagar tudo. Mas como? 50 mil reais. Ia levar anos. Mandei ele sair de casa. Falei que não queria mais ele ali, que tinha dado chance, tinha ajudado, e ele tinha jogado tudo fora. Júnior implorou. Ajoelhou no chão. Pediu para eu não fazer aquilo. Marlene também pediu, chorando, dizendo que ele era filho dela, que não podia mandar ele embora. Mas eu estava cansado. Tinha sido traído, roubado, por alguém que eu tinha acolhido como filho. Camila pegou a Sofia e saiu da sala. Trancou-se no quarto. Júnior ficou ali, no chão, chorando. Marlene tentou me convencer a mudar de ideia, mas eu não cedi. Falei que ele tinha até o fim do dia para sair. Júnior levantou, saiu da casa, foi para o quintal. Marlene me olhou com raiva e tristeza e também saiu. Fiquei sozinho na sala. O silêncio pesava. Toda aquela família que a gente tinha construído, desmoronando de novo. Pensei no dinheiro que eu tinha achado debaixo do chão, naquele tesouro que eu achei que ia mudar minha vida, e tinha mudado, mas não do jeito que eu esperava. Tinha trazido problema, confusão, dor. A tarde passou devagar. Júnior não saiu de casa. Ficou no quintal, sentado debaixo da goiabeira, quieto. Marlene tentou conversar comigo várias vezes, mas eu não quis. Camila saiu do quarto no fim da tarde com a Sofia. Veio até mim, pediu desculpa pelo que o Júnior tinha feito. Disse que ia embora também, que não queria ficar ali, causando problema. Falei para ela ficar, que ela não tinha culpa de nada, que podia continuar morando ali com a Sofia. Camila agradeceu, mas disse que não dava.
que não conseguia ficar sabendo que o pai da filha dela tinha roubado a gente, que ia voltar para Belo Horizonte, tentar a vida de novo. Meu coração apertou. A menininha, a Sofia, ia embora. Aquela criança que tinha enchido a casa de alegria. À noite, Marlene veio conversar comigo de novo. Sentou do meu lado na cama, pegou na minha mão. Disse que entendia minha raiva, minha decepção, mas que o Júnior era filho dela, que ela não podia abandonar ele. Que se eu mandasse ele embora, ela ia junto. Eu olhei para ela sem acreditar. Perguntei se era aquilo mesmo que ela queria. Escolher o filho ladrão em vez de mim. Marlene chorou. Disse que não estava escolhendo, que amava os dois, mas que não podia deixar o filho dela na rua perdido de novo. Que se eu não conseguisse perdoar, ela ia ter que ir embora também. Eu fiquei em silêncio. Não sabia o que falar. Marlene esperou, mas eu não respondi. Ela levantou, saiu do quarto. Passei a noite inteira acordado, pensando em tudo. No dia que comprei aquele casebre velho, sozinho, abandonado. No dia que achei o dinheiro debaixo do chão. No dia que a Marlene apareceu na minha vida. Em como tudo tinha mudado. Pensei na Sofia, na risada dela, nos olhos doces. Pensei no Júnior, no jeito que ele tinha se esforçado para mudar antes de estragar tudo de novo. De manhã cedo tomei uma decisão. Levantei, fui para o quintal. Júnior estava lá ainda, dormindo no chão, embaixo da goiabeira. Acordei ele. O rapaz levantou assustado, com os olhos inchados de tanto chorar. Falei que a gente precisava conversar. Sentamos ali mesmo, no chão. Perguntei para ele se a história da dívida era verdade, se ele tinha usado o dinheiro para pagar gente perigosa. Júnior confirmou. Disse que devia para outro cara, um agiota de Belo Horizonte, que tinha emprestado dinheiro para ele quando ele estava na pior. Que o cara tinha ameaçado a Camila e a Sofia, que por isso ele pegou meu dinheiro com medo. Perguntei por que ele não tinha contado para mim, por que tinha mentido, escondido. Júnior disse que tinha vergonha, que tinha medo que eu mandasse ele embora, que já tinha pedido ajuda uma vez, já tinha me feito gastar 20 mil reais, não conseguia pedir de novo, então resolveu roubar. Fiquei quieto, pensando. Júnior tinha feito errado, muito errado. Tinha traído minha confiança, roubado meu dinheiro, mas ao mesmo tempo tinha feito aquilo para proteger a filha, a mulher que ele amava. Era errado, mas eu entendia o desespero. Eu também já tinha feito besteira por medo, por desespero. Respirei fundo. Falei que ele ia ficar, mas ia ter que trabalhar dobrado, ia ter que pagar cada centavo que pegou. Ia levar anos, mas ia pagar. E se fizesse qualquer besteira de novo, aí sim eu ia mandar ele embora e nunca mais ia querer ver a cara dele. Júnior começou a chorar de novo, mas dessa vez de alívio. Agradeceu, prometeu que ia mudar, que ia ser diferente. Chamei a Marlene. Contei para ela o que eu tinha decidido. Ela me abraçou com força, chorando, agradecendo. Disse que eu era o homem mais generoso que ela conhecia, que não merecia tudo que eu estava fazendo por ela e pela família dela. Falei que não era generosidade, era amor, que eu amava ela. E por amar ela, amava aquela família esquisita também. Camila também ficou. Decidiu dar mais uma chance para o Júnior, mais uma oportunidade para eles tentarem ser uma família de verdade. Disse que se ele fizesse qualquer coisa errada de novo, ia embora e nunca mais ia voltar. Júnior concordou. Prometeu que ia ser diferente. Os meses foram passando. Júnior trabalhou que nem um condenado. Acordava antes do sol nascer, ia para a roça, só voltava quando já estava escuro. Vendia as verduras na feira, fazia bico na cidade, carpinteiro, pedreiro, qualquer coisa que aparecesse. Juntava cada centavo, guardava, separava para me pagar. Aos poucos, foi devolvendo o dinheiro. 1.000 reais aqui, 2.000 ali. Levou mais de um ano, mas ele pagou tudo. Durante esse tempo, Júnior e Camila foram se acertando de verdade. Casaram no civil, sem festa, só os papéis assinados. Mas para ele significou muito. Era um compromisso, uma promessa.
A Sofia cresceu feliz, correndo pelo quintal, chamando a gente de vovô e vovó. A menininha tinha virado a alegria da casa. Marlene e eu também nos casamos. Nada de grande, só uma cerimônia simples na igreja da cidade, com meia dúzia de convidados. Mas foi especial. Depois de tudo que a gente tinha passado, depois de todas as dificuldades, a gente estava ali, juntos, oficialmente marido e mulher. A casa foi ficando cada vez mais cheia. Júnior e Camila tiveram outro filho, um menino que chamaram de Pedro. A barriga da Camila foi crescendo e a gente preparou tudo para a chegada do bebê. Quando o Pedro nasceu, a casa explodiu de alegria. Sofia ganhou um irmãozinho e ela levava aquilo muito a sério, cuidando dele, protegendo. Reformamos a casa de novo, aumentamos, fizemos mais um quarto. O dinheiro que tinha sobrado do tesouro foi usado para isso, para construir um lar melhor para todo mundo. A roça também cresceu. Com o Júnior trabalhando duro, a gente conseguiu plantar mais, vender mais. A feira ia bem, os clientes gostavam das verduras frescas que a gente levava. Teve uma tarde, quase 2 anos depois de tudo que tinha acontecido, que eu sentei na varanda e olhei para tudo aquilo. A casa arrumada, pintada, cheia de vida, Sofia e Pedro brincando no quintal, rindo alto, Júnior e Camila trabalhando juntos na horta, conversando, sorrindo. Marlene na cozinha, preparando o jantar, cantarolando uma música. Pensei no dia que comprei aquele casebre caindo aos pedaços. Pensei no dia que achei o dinheiro escondido debaixo do chão, aquele tesouro que eu achei que ia mudar minha vida. E tinha mudado, mas não do jeito que eu imaginava. Não era o dinheiro que tinha trazido felicidade, eram as pessoas. Era aquela família que eu nunca imaginei que ia ter. O dinheiro acabou. Gastei com a reforma, com a dívida do Júnior, com as coisas que a gente precisava. Sobrou pouco, mas eu não me importava. Tinha descoberto que o verdadeiro tesouro não estava guardado num saco velho embaixo das tábuas do chão. Estava ali, bem na minha frente, todos os dias. Na risada da Sofia, no choro do Pedro, no sorriso da Marlene, no esforço do Júnior. Tinha 73 anos agora, trabalhava menos, cansava mais rápido, mas estava feliz. Tinha uma família, um lar, pessoas que se importavam comigo. Pessoas que eu me importava também. Às vezes, à noite, deitado na cama, pensava na mulher que tinha me botado para fora de casa, que tinha me trocado por um rapaz novo, e agradecia. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu nunca teria comprado o casebre. Nunca teria achado o dinheiro. Nunca teria conhecido a Marlene. Nunca teria aquela vida. A vida ensina a gente de um jeito estranho. A gente acha que perdeu tudo, que acabou, que não tem mais jeito. E de repente, quando a gente menos espera, aparece uma segunda chance. Uma oportunidade de recomeçar, de construir algo novo. Eu tive essa chance e agarrei com as 2 mãos. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada coisa que aconteceu foi necessária. A traição, o abandono, a solidão, tudo levou a gente até aqui. Até esse momento, e eu não mudaria nada. Porque no fim, o que importa não é o dinheiro que a gente tem, a casa que a gente mora, as coisas que a gente compra. O que importa são as pessoas que ficam do nosso lado. As pessoas que a gente ama e que amam a gente de volta. O sol estava se pondo atrás do morro. A luz alaranjada iluminava o quintal, as árvores, a casa. Marlene veio até a varanda, sentou do meu lado, pegou na minha mão. A gente ficou ali, em silêncio, só olhando. Sofia veio correndo, pulou no meu colo, me deu um beijo no rosto. Pedro engatinhou até a gente, subiu na perna da Marlene. Júnior e Camila também vieram, sentaram nos degraus da varanda. E ali, naquele momento simples, com todo mundo junto, eu percebi que tinha encontrado o verdadeiro tesouro. Não era feito de ouro, de joias, de dinheiro velho. Era feito de amor, de perdão, de segundas chances. Era feito de família.
E não tinha valor no mundo que pagasse por aquilo. A vida tinha me dado uma segunda chance e eu tinha aproveitado. Tinha construído algo bonito, algo verdadeiro. Tinha errado, tinha acertado, tinha sofrido, tinha chorado. Mas no fim, tinha valido a pena. Cada lágrima, cada dor, cada medo, tudo tinha valido a pena para chegar até ali. O sol sumiu completamente. A noite chegou, trazendo as estrelas. A gente continuou ali na varanda, conversando, rindo, vivendo. E eu sabia que, enquanto tivesse aquelas pessoas do meu lado, enquanto tivesse aquele amor para me aquecer, eu ia ficar bem, ia ser feliz. Porque tinha aprendido que o verdadeiro tesouro não se acha, se constrói, dia após dia, com paciência, com amor, com dedicação. E eu tinha construído o meu. E ninguém podia tirar aquilo de mim.